dia, irmãos queridos, que dia maravilhoso, né? Que Deus nos permite estar nos conduzindo, fazendo aquilo que a gente gosta e aquilo que a gente precisa, não é verdade? Porque nós precisamos sempre comungar com Jesus através dos seus ensinamentos, né? Em qualquer lugar que a gente escolha estar, em qualquer lugar onde a gente decida caminhar com Jesus. O importante é que nós possamos estar sempre ligados ao bem, porque Jesus é o bem maior que o Papai do Céu nos oferta para nós estarmos aqui caminhando. E para dar início à nossa tarefa de hoje, nós vamos ler uma mensagem do livro Jesus no Teu Dia a Dia. Vamos todos pensar em Deus, assim a gente ajuda naquela mensagem que a gente mais precisa, né? Ouvir nossa alma. A mensagem do livro é a 57, novamente esta, responsabilidade. Nas atividades do cotidiano, e principalmente aquelas relacionadas ao campo espiritual, não basta nos propormos fazê-las, é preciso fazê-las com responsabilidade. O médico que dá passividade aos espíritos, o passista que impõe as mãos, o orador que leva a palavra de consolo, o evangelizador que esclarece as crianças, o dirigente que conduz o grupo. Funções relevantes que necessitam de responsabilidade para serem executadas. Se o médium falta, como ficam os espíritos que iriam se comunicar através dele? Se o passista não vem, como ficam os fluidos que ele deveria doar? Se o evangelizador não está presente, quem esclarece as crianças? Se o dirigente não tem tempo, como fica o grupo? Em todas essas situações, poderemos recorrer ao improviso e substituir temporariamente os ausentes, resolvendo o problema. Fica, então, a questão de posse dessa irresponsabilidade, como a espiritualidade pode investir nesse ceareio sem o risco iminente do fracasso. Vamos levar nosso pensamento ao Criador de todas as coisas, ao Mestre de amor, ao médico de nossas almas, à Mãe Santíssima, incansável trabalhadora do Cristo, que está sempre a nos acolher nos momentos tristes e alegres do nosso caminhar. Pai de amor, mais uma vez estamos aqui reunidos, todos nós, desta casa de amor e caridade, na intenção de conhecer, nos instruir e vivenciarmos os ensinamentos do Mestre que estão contidas as tuas leis, sábias e santas. Ajuda, Senhor, a potencializar em cada um de nós, encarnados e desencarnados, o amor que rege o movimento de nossa vida, para que nós possamos amar, perdoando, compreendendo, tolerando, abdicando, renunciando, acolhendo todos os nossos irmãos, com as suas imperfeições e suas qualidades. Ajuda-nos, Pai, a viver o Teu amor, nos momentos bem difíceis que nós passamos do nosso aprendizado. Auxilia cada um de nós em qualquer dimensão, Senhor, que esteja, em qualquer casa planetária, como o Mestre Jesus nos diz. Envolve na Tua luz, na Tua paz, especialmente o nosso irmão, que está vindo substituir o nosso irmão Nonato, que por problemas espirituais, pessoais, não pode estar aqui. Abençoa o nosso irmão Douglas nesse momento de conduzir esta tarefa. Fica conosco, Pai amado, hoje, agora e sempre, que assim seja. Douglas, seja bem-vindo, irmão querido. Bom dia a todos. Bom dia a você, querido internauta, que nos acompanha pelas plataformas digitais do SEAMA e da ADE, Associação de Divulgadores do Espiritismo do Pará. Vou estar olhando para você e, lógico, para o público aqui presente. A proposta lançada pelo SEAMA foi: reconcilia-te com teu adversário. É uma palestra que faz com que o público pense, sabe em quem, Luciano?
na figura do palestrante. Tem certas palestras que as pessoas elas assistem porque algumas conhecem o palestrante. E aí dizem assim, vamos ver o que ele vai falar. Porque existe uma frase de Francisco de Assis que diz assim mesmo: tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Algumas pessoas querem convencer as outras através das palavras, enquanto que os gestos são totalmente diferentes. Ontem nós estávamos reunidos no Lírio do Vale com alguns expositores da AD. Temos companheiros nossos que vão fazer palestras em algumas casas espíritas e não espíritas, e nós estávamos abordando justamente isso, que os expositores da AD, eles são selecionados. Então, uma das regras para se tornar um expositor da AD é que a pessoa tenha o mínimo, olha só, o mínimo de vivência daquilo que está falando. Sabe por quê? Como surgiu o Espiritismo na humanidade? O Espiritismo chegou em época certa. Por quê? Porque a Igreja Católica, as igrejas em si, estavam com descrédito muito grande. Por quê? Porque já estavam se cometendo os mesmos delitos do passado, usando-se a palavra do Cristo para fins sórdidos. Naquela época, quando se falava o nome de Deus, algumas pessoas saíam do lado das pessoas. Porque falar de Deus, falar do Cristo e não vivenciar aquilo que ele prega, é hipocrisia. Então, quando nós vamos falar sobre qualquer assunto que recorde a mensagem de Jesus, nós primeiro devemos fazer aquela pergunta: mas eu faço isso? Qual é o meu esforço dentro da palavra do Cristo? Porque as pessoas estão nos observando. E ontem, na nossa reunião da AD, uma amiga nossa, ela comentou isso: Douglas, eu tenho 3 pessoas que não assistem palestra de fulano, beltrano e ciclano. E elas vêm falar por quê? Por quê? Porque eu conheço eles. Um trabalha comigo e ele não é tudo isso que ele fala. Aí a gente lembra o quê? A figura de Francisco de Assis. Tome cuidado com a sua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Mas nós vamos destrinchar esse reconciliar-vos com vossos adversários, para que a nossa fala não se torne hipócrita. Não se torne hipócrita. Sabe por quê? Porque Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no item Amai os vossos inimigos, ele foi de uma clareza, de um sentimento fenomenal. Como é que nós vamos cobrar sentimentos elevados de almas em evolução como a nossa? Porque quando Jesus falou para que nós perdoássemos os nossos inimigos, nós temos que ver o que? A condição do Cristo. Quem era Jesus naquela época? E quem é Jesus hoje? Diz os imortais que Jesus chegou já ao ápice da sua perfeição como espírito. Um espírito que não conhece a dor humana, porque ele está no patamar da perfeição. Então Jesus tinha a autoridade de dizer perdoa, porque ele tinha esse movimento natural da sua vida. Ele não se ofendia, ele compreendia o próximo. Mas Jesus lança a proposta, ele lança a proposta de nós começarmos a trabalhar esse sentimento para que nós nos tornemos felizes. Mas essa
essa palavra perdão, essa palavra reconcilia-te com o teu próximo, passou a ser na boca de algumas pessoas o meio de se ganhar a vida, usando subterfúgios, colocando o quê? Preço no céu. Preço no céu. Daí, como ele mesmo coloca, Jesus o Cristo, se me amardes, eu rogarei ao Pai e ele vos enviará o Espírito de verdade, o Consolador prometido. E Allan Kardec começou a desbravar o quê? As mensagens de Jesus. E é na doutrina espírita que as palavras do Cristo ganham dimensão em cima da nossa inferioridade. Olha só, da nossa inferioridade. Quando nós iniciamos o projeto de TV, que semanalmente, programa espírita quarta dimensão, a proposta era o quê? Levar a mensagem da doutrina espírita e o espiritismo como ciência. No início, nas primeiras edições, nós explicávamos para o público o que é o espiritismo, mediunidade, pluralidade dos mundos, mas os benfeitores espirituais, em um determinado tempo, já o programa com 2 anos, eles disseram, agora vocês vão levar temas de ordem moral. Eu me assustei. Temas de ordem moral. Porque é muito fácil falar da reencarnação. É muito fácil falar da pluralidade dos mundos habitados, da imortalidade, da mediunidade. Mas quando se fala na questão moral, que autoridade moral eu tenho para falar de Jesus, ele pedindo para que eu tenha sentimentos perfeitos? Nenhuma. Porque eu sou o quê? Um espírito ainda em processo de evolução. Mas os benfeitores espirituais disseram, mas você tem que falar. Porque o espiritismo é o resgate da mensagem crística. Mas então nos ajudem. Foi aí que os benfeitores espirituais foram nos dando tópicos de uma coisa que poucas pessoas observam: o esforço da mudança. É o esforço da mudança que faz com que eu convença o outro de que eu estou no caminho certo. E aí, nós vamos encontrar de fato nas obras básicas essa visão de um ser imperfeito que eu sou, mas propenso a uma perfeição, pegando a fala do Cristo. Jesus, o ser perfeito, nós, o ser imperfeito. Jesus perdoa, nós temos que perdoar. Há uma diferença, uma distância, e essa lacuna no meio que nós temos que entender. Então vamos lá. No Evangelho segundo o Espiritismo, quando Allan Kardec fala do amor aos inimigos, ele começa dizendo a si mesmo: torna-se impossível você ter a ternura por alguém que lhe agrediu, porque isso vai de encontro a uma lei da física, das animosidades. Eu vibro numa frequência, o outro vibra na outra frequência. Como é que essas duas frequências vão se ajustar se estão ali na animosidade? Quando eu li isso, foi um consolo para a minha alma. Eu estava exigindo de mim uma perfeição que eu ainda não tenho. Praticamente cometendo os mesmos erros de palestrantes e pregadores antes do Espiritismo, a hipocrisia da palavra. Então eu comecei a desbravar o que seja amar os inimigos, o que seja reconciliar com o vosso adversário. Então Allan Kardec coloca da seguinte forma: como é que eu posso amar alguém que não vibra igual a mim? Mas os primeiros passos nós devemos dar. Como? Não impedindo a reconciliação. Porque, veja lá, para que a gente entenda um sentimento, uma situação,
a gente tem que ir atrás do quê? Hein, Lúcia? Da causa. O que foi que ocasionou aquela animosidade? Porque nós queremos chegar ao final sem trabalhar o quê? A situação. Porque possivelmente a situação pode voltar e você vai ficar naquele ciclo vicioso de inferioridade. Ou você quer ser perfeito, ou você não quer ser perfeito. Então, entre a reconciliação, eu tenho que analisar o quê? A causa. E quando eu analiso a causa, eu chego em 2 pontos. Primeiro, eu preciso saber se a culpa da ofensa partiu de mim, da minha inferioridade. Segundo, eu tenho que analisar se a culpa da agressão partiu do outro. Porque nós não podemos sofrer com algo que nós não sabemos. Porque de repente, se a agressão foi do próximo, eu estou sofrendo uma situação que não deveria. A partir do momento que nós sabemos que Deus cria sempre, pessoas estão acima de nós e tem pessoas que estão abaixo de nós. Quem me ofendeu? Foi a pessoa que estava abaixo de mim? Ou foi eu, na minha inferioridade, que ofendi quem está acima de mim? A partir do momento em que eu conheço essa minha realidade, eu vou fazer um trabalho de quê? De educação. O primeiro ponto, o outro me ofendeu. Mas por que fulano de tal me ofendeu? É porque ele não entendeu a mensagem que eu quis passar. Problema do quê? De inferioridade e de evolução do próximo. E eu tenho que ter o quê? A santa paciência de esperar com que ele entenda a situação, amadureça como eu estou amadurecendo, para que nós possamos caminhar lindo e maravilhoso na vida. Para vocês notarem que as palavras de Jesus nos remetem a usar o atributo da inteligência. Nós temos que entender Deus, sua natureza e nós dentro desse contexto. Então ficar com raiva, na realidade, não é uma opção. Nunca foi uma opção ficar com raiva. Mas estudar a situação para evoluir, essa é a opção. Mas eu ofendi, porque até agora eu me coloquei na condição de quê? De vítima. Mas eu fui um ofensor. E aí? Mas eu tenho que me reconciliar, senão eu não vou para o céu. Que é uma tortura da esmagadora maioria dos espíritas. A preocupação para onde vai quando desencarnar. Eu adoro me reunir assim, em portas fechadas com alguns espíritas, e eu vejo que a preocupação deles com o mundo espiritual não está entrelaçado na realidade, no desconhecido, mas já é a consciência que está dizendo que tu és culpado. Tu és culpado de alguma coisa. Porque o espírita deveria ser o único que não deveria temer a morte, pelo simples fato que ele sabe que somos seres imortais e que estamos de passagem no corpo de carne. Mas por que o espírita tem medo da morte? Porque sabe que não está fazendo o dever de casa, sabe que está sendo hipócrita, sabe que não está honrando com os compromissos assumidos. E aí começa a temer, eu estou enganando alguém, porque o corpo me permite enganar. Mas quando desencarna, você fica nu diante das próprias leis de Deus. O corpo de carne ainda é uma roupagem que esconde muita coisa. Então veja lá, se eu sei que o princípio da felicidade está em eu estar bem com o meu próximo, eu tenho que fazer logo o que? Esta reconciliação, mas não para herdar o reino dos céus. Não é para herdar o reino dos céus, mas é para ter paz. Porque o reino dos céus é a paz interna que cada um carrega. Então, se eu ofendi o outro, que mecanismos a lei de Deus vai me proporcionar o outro entender o meu pedido de perdão? Porque tem gente, Lúcia, que chega assim, não, mas me perdoa, eu reconheci, começa a balançar, mas o outro está magoado.
O outro está ali no seu sentimento de inferioridade. Como é que eu me reconcilio com o meu próximo, sendo eu o ofensor? Fazendo com que a lei se cumpra. Agora eu tenho que ter paciência, para que através das minhas ações, o outro perceba que eu estou equivocado. Não é com as palavras que eu mudo o outro, são com as minhas ações. Daí a fala de Francisco de Assis é tão atual, e vamos repetir sempre nas palestras, nos programas de rádio e TV: toma cuidado com a tua vida, pois talvez ela seja o único evangelho que as pessoas consigam ler. Mas essa questão de ajustar os nossos sentimentos é uma ação que vai ficar conosco até o último momento da nossa existência nesta reencarnação. Sabe por quê? Porque não é numa única reencarnação que a gente faz ajustes de situações geradas ao longo de outras existências. Porque tem gente que tem pressa para ser perfeito nesta reencarnação e quebra a cara. Em vez de gerar reconciliação, gera mais o quê? Animosidade. Mas fulano de tal é teimoso, cicrano é teimoso, poxa, ele quer passar. Então a gente passa a ser o quê? Enjoado. Só que a proposta não é essa. Eu tenho que entender aonde eu já estou evoluído e o que eu tenho a evoluir. Eu tenho que estudar o meu próximo para saber como eu posso me reconciliar com ele nesta reencarnação. Porque se não der nesta reencarnação, fatalmente virão próximas reencarnações, aonde nós vamos, ao longo dos milênios, chegar ao ápice da perfeição. A doutrina espírita, ela vem dar vida à fala de Jesus. Porque Jesus, sendo um homem, um ser perfeito, já conquistou, e ele não se ofendia, porque só tem necessidade do perdão aquele que se sente ofendido. Isso aí todo palestrante fala, mas como é que eu vou transformar o sentido de perdão? Porque eu me sinto ofendido na minha vida diária, me oportunizando, como diz o Evangelho segundo o Espiritismo, me oportunizando, porque tem gente que diz assim: não, fulano de tal até que quer falar comigo, mas ele lá e eu aqui. Eita, se oportunize. Quando nós começamos a fazer esse trabalho de divulgação na rádio, depois assim de 8 anos que nós migramos para a TV, porque tem rádio e TV. Quem trabalha no bem sofre perseguições. Isso é o básico ainda neste mundo imperfeito. Você tem a proposta de fazer o bem, você pode ter a certeza que seus ditos desafetos de reencarnações passadas e que estão reencarnados não vão lhe aplaudir, não. Vão buscar o quê? Os defeitos, para lhe anarquizar. A doutrina espírita ela é clara em dizer isso. Então, quando eu comecei esse levante de divulgar o espiritismo nas instituições espíritas, começaram a aparecer o quê? Os desafetos reencarnados. E eu tive uma situação que me ensinou muito. Orar é pedir socorro. Diz o saudoso Jonas da Costa Barbosa, que hoje está na pátria espiritual, quando certa vez eu fui pedir uma ajuda para ele, dentro de uma assistência na reunião mediúnica, ele disse: Douglas, nunca deixe de pedir ajuda aos amigos espirituais. Os bons espíritos existem. Eu olhei para ele e perguntei: mas doutor Jonas, o senhor pede? Ele disse: muito, e muito. Você não sabe nas minhas orações o quanto eu peço. E a gente sabia a trajetória dele dentro da Casa Federativa. E aí eu sabia que a partir do momento em que esse rostinho que mamãe fez iria começar a aparecer nas telinhas, os desafetos iam surgir. E surgiu uma pessoa que começou a falar de uma forma equivocada da minha vida, coisas que nem ela sabia da minha vida.
e nem eu sabia, e ela sabia. Fofoqueiro é uma coisa interessante, né? O fofoqueiro, ele sabe coisas que nós não sabemos da nossa vida. E eu comecei a ficar incomodado com essa fala, porque onde eu ia, olha, fulano de tal passou por aqui e falou isso de ti. E ainda a minha alma inferior começou a ficar o quê? Com raiva, com animosidade. Mas isso é verdade. Como eu sei que só a convivência com as pessoas vai mostrar quem você é? Se você é uma pessoa hipócrita, você pode até estar enganando aqui na telinha, mas na convivência pessoal você não consegue enganar. Você não consegue enganar. E as pessoas que me vinham dar a notícia da calúnia, da hipocrisia, elas sabiam: Douglas, eu sei que tu não faz isso, porque eu te conheço. Mas eu ficava incomodado de ver uma pessoa e outras pessoas denegrindo um trabalho que nós estávamos iniciando. E teve uma vez que a fofoca veio do bairro do Entroncamento para o centro da cidade. A pessoa do Entroncamento: Douglas, tu nem sabe que eu soube agora. Diz que tu, não, isso é uma hipocrisia, isso é uma irrealidade. Eu estava em casa, eu me levantei, fui ao guarda-roupa para trocar de uniforme, porque eu iria prestar conta com a dita pessoa. Eu ia lá fazer, sabe o que, queridos internautas? Um barraco. Eu ia fazer um barraco. De repente, chega o espírito Isadora de Boa e olha para mim e diz: não faça isso. Mas Isadora, o que esta senhora está falando de mim, a esmagadora maioria é em verdades. E a Isadora disse: nós sabemos que são em verdades, até porque nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. Os espíritos existem. Você pode estar enganando os encarnados, mas os desencarnados nunca. São as nuvens de testemunha. E a Isadora falou assim mesmo: mas nós sabemos que é em verdade. Pois é, mas eu vou prestar conta para parar com isso. E a Isadora disse: olha como você está nervoso. Se você chegar lá desta forma, você estará dando um combustível e eles vão dizer: está vendo? Não tinha razão? Aí eu fiquei olhando para a Isadora, ela não deixa de estar com a razão. Eu olhei para esse espírito e disse: então me socorre, Isadora, porque os atos da calúnia, das inverdades estão aumentando. E tu sabes, eu ainda não tenho a condição de um Jesus, de um Francisco de Assis, de uma Madre Teresa de Calcutá dessa. Ela disse: nós vamos ajudá-lo. Quando os espíritos dizem que vão nos ajudar, sabe o que algumas pessoas imaginam? Que os espíritos vão lá na pessoa que está lhe perseguindo e dizem: olha, não, o Douglas é bonzinho, para com isso. Nada. Eles não fazem isso, porque é um problema meu e dele, ou dela. O ajuste tem que ser feito por nós. Os espíritos não se intrometem, mas eles nos inspiram a fazer a coisa certa. Tem muita gente que chega na casa espírita e diz: olha, eu estou sofrendo a perseguição, afaste de mim esse espírito. Eles não afastam, eles desapartam a briga, mas eles não afastam, eles desapartam. Porque chegará um momento que a gente tem que se reconciliar com o adversário. Nós temos que ir aonde? Na causa, para saber se foi eu o ofensor ou se foi eu o ofendido. E aí Isadora disse: não se preocupe, que nós vamos lhe ajudar. Tá bom, Isadora, me acalmei, me ajude o mais rápido possível, porque o trabalho tem que continuar. E detalhe, eu nunca usei, nem os expositores da AD usaram os seus conflitos particulares para descarregar numa palestra. Isso é norma da AD. Problemas pessoais você resolve com a pessoa e com você mesmo. Nós temos que passar o quê? A mensagem espírita, a mensagem do Cristo explicado no Espírito Verdade. Quando foi no outro dia,
Eu fui para a Sociedade Espírita Livre do Vale e me chega um caso de obsessão que fez com que eu trabalhasse a minha inteligência. Vampirismo. A pessoa estava sugada, uma obsessão daqueles terríveis. Porque o Espiritismo é a ciência da investigação. A pessoa chega doente, você tem que investigar qual a causa e dar a devida direção. Isso aí, Allan Kardec coloca muito bem no Livro dos Médiuns. Esse negócio de chegar na casa espírita, o obsediado, chegar na casa espírita e você dizer, não, vai tomar um passe, tome água frutificada, vai orar que vai passar. Não vai passar nada. É um paliativo. Você tem que investigar para saber a causa. E este caso exigiu de mim o trabalho de conhecimentos de alguns anos. Tive que fazer pesquisas para dar, porque é ruim. E ainda tinha mais. Por trás de tudo isso, havia um trabalho de feitiçaria. Como é que nós vamos trabalhar as animosidades da pessoa doente, daquele que fez e dos espíritos? E aí, naquele exato momento, eu esqueci de lado quem? A pessoa que estava me ofendendo, porque chegou no caso. A partir daquele momento, eu identifiquei que os benfeitores espirituais estavam mandando para o Lírio do Vale casos em que eu tinha que dar o rumo e, ao mesmo tempo, apresentar na TV e na rádio o problema, porque tinha muita gente enlouquecendo, não sabendo como sair da loucura. No entanto, a fofoca, a luz ainda estava rolando, mas eu já nem ligava mais, porque é tão bom você ajudar o próximo. Quando você fica envolvido na ajuda ao próximo, você esquece certas inferioridades. O bem é maravilhoso, o bem é muito maravilhoso. E aí, depois de alguns meses, que atravessaram alguns anos, me chega a notícia, Douglas, sabe quem agora está falando bem de ti? Quem fulano de tal? Meu Deus, mudou. Mas eu nunca mais tinha visto essa pessoa. Está falando que tu estás fazendo um trabalho maravilhoso na rádio, na TV. A gente vai trabalhando. E aí eu digo, não, deixa ela lá e eu aqui. Ainda não. A questão o quê? O quê? A mágoa. Mas que já tinha ganhado uma serenidade pelos casos que eu estava cuidando e que dizia que se você não mudar o seu coração, você vai continuar na inferioridade. E uma vez, para vocês terem uma ideia, antes mesmo da Isadora contar esse caso, eu vinha andando na rua e a pessoa vinha assim na mesma direção. Sabe o que foi que eu fiz? Eu abri os braços, que nada, atravessei a rua para não falar com a pessoa. Olha só a animosidade. Atravessei. Isadora olhou para mim e só fez balançar a cabeça. Não é por aí. E aí passou-se os anos. E aí teve um coquetel em uma determinada instituição espírita. Quem estava lá? Um grupo de pessoas que faziam parte daquela turma. Eu cheguei sem animosidade. O coração estava outro. Porque ou você se permite evoluir, ou você continua na inferioridade. Quando vem, dois se levantam, oi Douglas, oi, tudo bem? Olha teu trabalho, que bom. Olhei para a aura, porque a evidência me permite isso. Parte daquela animosidade tinha dado uma queda. Parte. Mas ainda não era o quê? As leis da afinidade, como fala Allan Kardec no Livro dos Espíritos. Os anos foram se passando. Sabe o que aconteceu, querido internauta? E você, meu querido público aqui? Passou. Tudo passou. Então, reconciliai-vos com os vossos adversários é não fugir da responsabilidade, do entendimento, da evolução. Se estamos juntos com alguém que não gosta de nós, vamos estudar o caso. De onde partiu a ofensa? Foi dele ou foi meu? Como os benfeitores espirituais podem ajustar a situação? Daí nós permitimos o quê? Ouvir, através da oração, o que Deus tem que falar para nós.
fazer com que os nossos gestos, eles sejam reais, para que as pessoas sintam que até mesmo no desdobramento do sono, olha só, no desdobramento do sono, a pessoa perceba que fulano de tal está diferente. Porque se eu continuo com a mesma animosidade, automaticamente pelo desdobramento do sono eu vou guerrear com a pessoa, levando uma energia. Sonhei com aquele desgraçado, sonhei com aquela desgraçada. Mas aí quando você começa a fazer o seu trabalho verdadeiramente honesto, a pessoa diz, olha, sonhei com o fulano, estava diferente no sono, nos sonhos, ela estava diferente nos sonhos. E aí vem a recomendação: orar por aquele que vos persegue, orando não só para o encarnado, como para os desencarnados, porque é incrível, não está vendo mesmo, está na carne, que as pessoas sabem orar para o desencarnado com uma beleza, mas porque não está vendo. Mas é difícil orar para o encarnado que a gente não gosta, mas a gente tem que treinar. E depois que a gente cria esse hábito, se torna uma coisa o quê? Muito natural. E aí, o que fala os benfeitores espirituais no Evangelho segundo o Espiritismo? Ao desencarnar, em vez de um inimigo, terás conquistado um amigo. Um amigo. Você aí do outro lado da telinha, que é expositor espírita, você está sendo observado. Você está sendo observado. Você está sendo observado pela sua esposa, pelo seu esposo, pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu genro, pela sua nora, pelo seu sogro, pela sua sogra. Como é que está a casa aí? Está tudo em ordem? Ah, não está? Então reveja os seus passos. Porque as pessoas principais para nós conhecermos não é quem está do outro lado da tela ou quem está no público, são as pessoas que estão à nossa volta. Vai, deixa tudo que tu tens e vai te reconciliar com o teu próximo. Orientações de quem? Da Bernadette? De nada, Jesus Cristo. Nós temos que nos reconciliar. E como é que a gente se reconcilia? Estudando o problema. Se você não estudar o problema, você vai ficar sempre com medo de desencarnar. É tão bom quando nós não temos medo da morte. É tão bom quando nós recebemos visitas de desencarnados. Quantos desencarnados, pelo efeito da mediunidade, eu tenho recebido? E aí, como é que está lá, fulano? Ultimamente, quem foi? Pedro Cardoso. Pedro, como é que está lá? Está tudo bem. E o Major? Eu pergunto por todo mundo também do outro lado. Pergunta. E você tem aquele contato. E os desafetos? Não sei. Alguns eu não sei. Já desencarnou sim desafetos nossos. E eu pergunto para eles, Isadora, cadê? Você não precisa ficar sabendo no momento. O que você tem que se preocupar é na reencarnação. O que é que você está fazendo dentro desta reencarnação? É por isso que eu não tenho medo da morte. Porque eu vou encontrar lá o fruto daquilo que eu estou realizando agora. Se eu estou sendo desonesto com vocês, eu vou encontrar desonestidade do outro lado. Se eu estou sendo honesto, o número de pessoas que nos abraçam, então eu vou encontrar essa mesma alegria do outro lado. Não tenha medo da morte, mas tenha medo da sua morte, dos seus sentimentos. Cada um de nós já possuímos sentimentos nobres. É só alimentar esses sentimentos e tudo vai dar certo. Tá? Então não vamos cometer os mesmos erros antes da doutrina espírita. O Espiritismo veio resgatar a mensagem de Jesus colocando lógica, colocando vida, trazendo a proposta. Se a gente faz o dever de casa, está tudo bem. Estando tudo bem, certo? Tanto é que a Lúcia, que você, é a Lúcia que vai fazer a prece? É você?
A Bernadette vem na casa. Eu já falei para a Bernadette que dia 10 de outubro é meu aniversário. Ela disse, não te preocupa que o presente está garantido. Faço bem, faço bem. Meu amor, venha cá. Eu quero agradecer a você, certo? Viralize esta palestra. Viralize. Estamos trazendo uma das coisas que sempre me preocupou, já vou passar a palavra para você. Uma coisa que sempre me preocupou, quando me dão um tema, eu vou lá e tem muito reconciliante com o teu adversário, mas o discurso é o mesmo. Alguns hipócritas. Nós buscamos fazer esse link. Jesus e ciência espírita. Você gostou? Viralize. Passe, olha, vamos entender, vamos nos reconciliar, vamos fazer os ajustes. Eu quero descansar em paz. Eu quero dormir em paz. E dá para dormir em paz. Basta saber quem foi o ofendido e como trabalhar essas emoções. Forte abraço a todos, muita paz a todos. Bernadette, muito obrigado pela comida, tá? Obrigado, irmão Douglas, por esse momento de instrução e acolhimento nesta casa. Vamos então encerrar nossa atividade, levando nosso pensamento a Deus mais uma vez, né, nesse momento de aprendizado. Vamos levar nosso pensamento a Deus, ao Mestre Jesus e à nossa Mãe Santíssima. Obrigado, Senhor, por mais esse momento fraterno, de aprendizado, de luz, que foi acionado através da fala de nosso irmão e companheiro caminhar. Permita, Pai, que seja aguçado no nosso ser, que pensa, que sente para agir. Que Jesus possa iluminar nossa mente, os nossos corações, para que possamos aprender com Ele, não só na instrução, mas no amor, amando, perdoando, reconciliando-nos uns com os outros, para que possamos sair daqui melhor do que aqui chegamos. Ajuda-nos, Pai, a nos reconciliarmos com nossos adversários que caminham no nosso lar, o nosso adversário que caminha conosco no nosso trabalho, na nossa sociedade, na nossa religião. Ampara-nos, Pai, para que possamos mudar enquanto estamos a caminho, e que a vossa luz potencialize a nossa inteligência para que possamos realizar o bem pelo bem. E nesse momento pedimos a espiritualidade amiga, aos trabalhadores de Maria, do Mestre Jesus, Dr. Bezerra de Menezes, Cariberta Rocha e todos os outros irmãos amados que aqui estão, que possam potencializar esta água, magnetizando, colocando o remédio que cada um de nós encarnado que aqui está necessita para a sua enfermidade, seja ela física, material, espiritual. E que seja estendida esta luz a todas as pessoas que nos ouvem, a todas as pessoas que estão caminhando nesta sociedade, Senhor, neste planeta, em todas as dimensões. Abençoa, Pai, cada um dos teus filhos, despertando nele o que de melhor tem. Envolve na tua luz, na tua paz e permanece conosco hoje, agora e sempre, que assim seja.